Hoje eu vou falar sobre o filme Não Olhe para Cima. Já vi diversas análises sobre ele, seus personagens, análises sobre o filme em si, sobre a sátira, algumas situações que temos vivenciado no mundo de maneira geral. Já vi análises astrológicas, análises psicológicas. Enfim, muitas análises que nos fazem refletir sobre os personagens, sobre a realidade com que nos deparamos no dia a dia e nem sempre paramos para refletir um pouco sobre a mensagem, sobre o que nos diz cada personagem, sobre o que nos mostra a característica de personalidade e que nós também temos algumas dessas características. Porém, no dia a dia, vivendo de forma quase automática, não nos percebemos disso. Então, eu hoje vim aqui fazer uma análise de acordo com os arquétipos de três personagens principais, segundo o que nos mostra o Mahalila em seu tabuleiro, o jogo de autoconhecimento. Quem sabe, talvez, se esses personagens tivessem o conhecimento sobre essas características que estão em seu inconsciente e que são retratadas no dia a dia de uma forma tão automática que eles nem percebem aquilo que estão fazendo e as consequências do que fazem. Então, vamos lá aos três personagens principais para esta análise: a presidente dos Estados Unidos, o astrônomo, Dr. Riley, e o dono da empresa Bash, que é bilionário e CEO dessa empresa. Então, vamos à análise. Começando com a presidente dos Estados Unidos. A gente percebe que tem um comportamento negacionista durante todo o filme. E isso é representado no Mahalila pela casa 12, que é a casa da aversão. O que significa isso? É o que eu não quero ver de forma nenhuma. Os três conceitos principais dessa casa são repulsa, inveja e repugnância. E o que isso nos diz? Isso retrata esse comportamento negacionista que ela tem. E essa pessoa que tem essa característica negacionista da aversão, ela tem a dificuldade de reconhecer seus próprios erros. Tem também dificuldade de reconhecer suas necessidades e carências. Então, por isso, ela segue nesse movimento de negar aquilo que é evidente, de negar aquilo que está ali, constatado pela ciência. Só que esse comportamento, ele tem uma série de consequências, não só para quem tem esta característica da aversão, mas também para todas aquelas pessoas que são influenciadas pelo seu comportamento, pelas suas decisões, pelas suas ações. E muitas vezes não paramos para pensar sobre isso. Nós até aceitamos essa visão da pessoa, porque eles têm argumentos que corroboram com a sua atitude. Eles têm elementos que vão comprovar aquilo que ele está falando, pelo menos no curto prazo. Porém, nesse curto prazo, já fomos embarcando nessa mesma canoa, que é furada. Além disso, o Mahalila nos mostra que esta casa da aversão, ela é uma cabeça de serpente.
cuja cauda, que é a casa 8, é a casa da inveja, que normalmente nós interpretamos inveja como uma coisa ruim. Eu sempre escuto de clientes onde jogando e caem nessa casa, dizem que não são invejosos, que esse é um sentimento que já baniu da sua vida. Somos humanos, então todos nós temos inveja. Porque o que é inveja? Inveja é a comparação, a projeção, o vitimismo. E todos nós, em algum momento das nossas vidas, caímos nessa armadilha. E por que essa casa nos diz tanto sobre a alma humana? Ela é muito bem representada pelo astrônomo Dr. Randall, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Por quê? Como posso ver isso? Durante toda a sua vida trabalhando na universidade, ele teve uma vida comum, sem grandes flutuações. Fez o seu doutorado, ficou sendo professor, nunca teve nenhuma descoberta mais estimulante que o projetasse mais internacionalmente ou mesmo nacionalmente. Então ele era uma pessoa comum. Mas as pessoas que têm essa característica mais acentuada da inveja, elas têm uma necessidade de serem vistas como seres especiais, singulares, originais, que todos nós somos, mas não compreendemos isso porque estamos sempre nos comparando ao outro, queremos estar sempre no lugar do outro. É a velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, esse sentimento não atendido ou não percebido de ser especial, original, singular, ele vai desenvolver uma atitude de frustração, de melancolia, de aversão aos outros. Por isso está ligada a outra casa lá de cima da aversão, muito bem interpretada pela Meryl Streep. Então, esse arquétipo da inveja, ele nos mostra que ao mesmo tempo que há um sentimento de carência e de falta, há um sentimento de autoimportância. E esse sentimento de autoimportância, não atendida, não percebida, ele causa ansiedade, agitação, insatisfação e nenhuma espontaneidade da pessoa, que é aquilo que percebemos neste personagem. Outro ponto que também podemos identificar dentro deste mesmo personagem e que confirma esse arquétipo da inveja é o seu relacionamento com a jornalista, onde nenhum fala sobre nenhuma característica sua, interna, pessoal. Não, eles apenas trocam ideias sobre seus papéis. Aquela relação é uma relação através do ego. Ali é um desfile de vaidades. Eles usam eu sou quando deveriam estar ligados quando falam que aquilo que estão falando é o papel que representa e não aquilo que é internamente, e não aquele ser que está ali clamando para ser sentido, percebido, observado. Então, isso é uma característica do nosso tempo, onde estamos sempre nos comparando ao outro. Estamos sempre olhando para o externo e não para o interno. Se nós nos conhecermos realmente, se nós percebermos quem somos em essência, com certeza
Esses arquétipos que nos mostram tão nitidamente essas características que muitas vezes negamos que temos, eles deixariam de existir tão acentuadamente. Vão existir? Claro, somos humanos, temos ego, sempre teremos ego. Lidamos através do ego. A grande questão é perceber onde entra o ego antes de entrar a pessoa, o eu. E é isso que precisamos atentar. Nisso que nos mostra essas características que muitas vezes podem até ser percebidas como chocantes ou como, não, eu não tenho essas características. Perceba, sinta em você, reflita sobre a sua atitude, reflita sobre você. Então perceberá as atitudes. Você não é escravo delas, você pode transformá-las. Que é o que eu sempre menciono aqui. Temos sombras, mas se trouxermos à luz essa sombra, poderemos trabalhar com ela a nosso favor. O outro personagem que também merece uma análise e que o Mahalila nos mostra muito nitidamente na sua casa 4, que é a casa da ganância, é o Peter, que é o CEO da empresa de tecnologia Bash. Essa casa da ganância, ela tem 3 princípios, que é o vazio, o acúmulo e a superficialidade. E ela representa a cauda de uma serpente. Está ligada ao ciúme. Então, o que seria a ganância? Por que será que ele, um homem já bilionário, ainda no momento tão crucial de decisão sobre o que fazer na ameaça da Terra ser exterminada, porque ele ainda foi buscar que naquele meteoro tinha metais preciosos e ele poderia ficar mais rico. A lógica seria, bom, se a Terra vai acabar, não adianta o dinheiro que eu tenho. Ela vai acabar e eu vou acabar junto com ela. Mas não, a ganância, a pessoa não percebe, ela não tem medida, ela não tem limite. E assim segue na sua linha de raciocínio, no seu pensamento, independente das consequências, porque não pensa nas consequências. E a origem da ganância é o quê? É essa tentativa de preenchimento do próprio sentimento de vazio. Em vários momentos do filme, a gente vê que ele não tem nenhuma simpatia, ele parece um robô, ele não tem afeto, ele não tem interação real com as pessoas, porque ele só vê o seu resultado financeiro. E isso é crucial num mundo em que está ameaçado. E nós lidamos com pessoas com esse tipo de característica no nosso dia a dia. Então a pessoa está presa somente às coisas materiais. Ele acha que as coisas materiais vão preencher esse vazio que está em si. Ele não tem consciência do vazio que tem. Porque esse vazio é a falta de conexão com seu aspecto divino interno. É a falta de conexão com quem é em essência. E o que nos mostra a cabeça da serpente relativa à ganância, que é o ciúme? É a insegurança, é o medo de perder, é o apego. E além disso, o ciúme ele é amplificado pelo mau uso da fantasia. Então a pessoa se perde na sua fantasia de que aquilo vai lhe dar um retorno, que aquilo vai lhe preencher, que ele vai ser uma pessoa mais importante através das suas conquistas materiais. E não pensa que todos nós
De alguma forma, não temos segurança de absolutamente nada. A vida é surpreendente. A qualquer momento, tudo pode mudar. Quem que em 2019, início de 2020, iria pensar numa pandemia? Queríamos ficar confinados, nos protegendo de um inimigo minúsculo. Então, assim também nos mostra a ganância, o negacionismo através da aversão do não quero ver. Isso não é comigo. Alguém vai resolver esse problema. Eu não me coloco como responsável. Isso é fundamental, ter a responsabilidade, saber o que está fazendo. E a inveja, que é a comparação, que se tornou uma epidemia nos nossos dias. Estamos sempre nos comparando. Retrato disso são as redes sociais, onde cada um posta aquilo que acha que é o seu melhor, esquecendo que existe uma outra pessoa por trás daquela ali, que é a pessoa real, que é quem somos, e não nos enganamos internamente. Sofremos com isso. Mas não podemos permitir que as pessoas percebam. Porque nossa vida tem que ser colorida. Nossa vida tem que ser sempre alegre, feliz. Mas todos sabemos que somos humanos. E todos temos dores, desamores, solidão, fracassos, frustrações. E o melhor que temos a fazer com tudo isso é saber lidar com isso, a cada momento que aparecer, e compreender que é um momento. E se trabalharmos bem, se conseguirmos aceitar aquilo que nos chega e trabalharmos com os ensinamentos diante daquela situação, com certeza teremos uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida preenchida de nós mesmos. Então, por isso, eu achei importante neste momento fazer essa análise, segundo os arquétipos que o Mahalila nos traz, para que possamos refletir um pouco mais sobre quem somos, o que desejamos para a nossa vida e para o nosso mundo de maneira geral, porque estamos nele. E tudo que nele acontece, de alguma forma, nos afeta. Então, quanto melhor nos compreendermos, melhor saberemos responder às diversas situações que certamente nós enfrentaremos no nosso dia a dia. Muito obrigada por ter escutado este vídeo. Se você gostou, clica lá no gostei. Me siga nas redes sociais. Me siga e se inscreva no meu canal do YouTube. Tenho sempre conteúdos que vão poder contribuir para uma reflexão mais ampla sobre a nossa vida, o que queremos dela e o que fazemos dela.